Olá, pessoal! Me chamo Cristielen, sou de Salvador, Bahia. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2023, então se você está vendo aí um pouquinho mais para frente, pode ser que possa ser que já tenha acontecido algumas alterações, né? Porém, ainda nesse ano, é isso que está acontecendo. E eu vim aqui para poder falar um pouquinho sobre esse processo aí de entrar na empresa Atento. Tudo que a gente faz aí até chegar lá, tá bom? Pois bem, gente, eu não vou ficar falando muito sobre a Atento, né? Dos países que atende, etc. O que eu posso dizer é que é uma empresa telefônica, né? De telemarketing. Eu passei na especialista de relacionamento ao cliente, retenção telefônica. No caso, eu não sou do cancelamento, eu sou a pessoa que tenta evitar o cancelamento. É a minha operadora Vivo. E eu estou em processo de treinamento até então, tá? Pois bem, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa, sempre procuro muito saber das coisas antes, então pesquiso muito, pesquiso em vídeos, pesquiso no Google e muitas coisas, gente, eu fiquei muito na dúvida do que era, do que não era, porque eu não achava, não tem muito vídeo aqui falando sobre Atento. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer uma coisa assim, bem informal, só mesmo para poder passar essa informação para quem está aí nesse processo. Pois bem, se você caiu aqui de paraquedas, para poder se inscrever na Atento, tem que ser lá pelo site da GUP, tá? Vou ver se eu consigo a edição de botar aqui. Caso eu não consiga, eu vou colocar na descrição o link, tá bom? Para poder você poder entrar e se inscrever e ver se tem aí no seu estado a Atento. Aqui em Salvador sempre rola muita vaga, tá, gente? Então, pois bem, depois de lá, né, eu me inscrevi no dia, eu lembro que eu me inscrevi em várias vagas. Na verdade, eu lembro não, né, gente? Eu sempre me inscrevi em várias vagas da Atento. Cada vez que chegava uma mensagem, tem uma vaga da Atento, eu ia lá e me inscrevia. Ou então entrava lá e via que tinha várias, eu me inscrevi em todas. E aí tem a fase de teste, né? Eles pode ter teste de português, pode ter teste de matemática, avaliação de digitação. Eu já cheguei até a fazer também, já que eu me inscrevi em uma vaga de saque, em uma vaga de atendimento online, tá? E aí o que acontece? Quando eu passei, né, nessa parte, eu vou explicar um pouquinho do que acontece logo depois, né? Eu vou falar sobre essa vaga em si, de retenção telefônica. Tem a parte lá do currículo, que é a parte inicial, logo, que você coloca lá uns dados seus. Depois teste de perfil, que eu não lembro direito do que é, mas a avaliação unificada, se eu não me engano, é de porcentagem lá, do que, tipo assim, você vai responder algumas perguntas e vai te dar lá uma porcentagem, né? Do quanto foi que você se deu bem naquilo ali, né? E aí depois eu passei para a fase de gravar um vídeo e mandar um vídeo. Nesse vídeo, tem que basicamente falar, né? Seu nome, sua idade, aonde você mora, se você tem filhos, qual é o seu estado civil, suas experiências. A empresa em si não se prende muito a quem tem experiência, né, gente? Eles contratam bastante pessoas que não têm experiência alguma, pessoas que vai ser realmente o seu primeiro emprego, seja pessoas igual a mim, que eu só tinha só técnicas em vendas, né? No caso, eu trabalhei em outras coisas, porém nunca CLT, né? Eu queria muito um CLT. E ele não se prende só a quem já tem certos tipos de experiência, seja no CLT ou não, ou para as pessoas também que está realmente, de fato, procurando seu primeiro emprego. Acabou de fazer 18 aninhos e etc. Está aí procurando trabalho. É uma empresa muito, muito boa para isso, tá? Eles pegam bastante pessoas sem experiências alguma. E eu passei nessa entrevista. Só que assim, gente, depois que você chega nessa fase de gravar o vídeo, é muito importante que vocês fiquem de olho no seu e-mail.
né? Porque eles têm um costume de mandar, quando você passa aí, você vai para a parte de triagem. Nessa parte de triagem é que vai te dizer se você vai fazer entrevista ou não, tá? Aí, depois da triagem, pá, entrevista com RH. E o porquê que você tem que ficar de olho? Porque eles têm o costume de mandar de um dia para o outro. Tipo assim, a minha entrevista foi uma quinta-feira. E eles têm o costume de mandar tipo em uma quarta. Em uma quarta, eles mandam a mensagem te avisando que no dia seguinte você tem uma entrevista marcada. Só que pela primeira vez, eles me mandaram a mensagem uns 2 dias antes. Eu já cheguei a chorar muito porque tinha perdido uma entrevista. Porque na semana eu fiquei olhando muito meu e-mail, só que eu cheguei cansada. No dia que me mandaram o e-mail, de fato, eu cheguei muito cansada em casa e não olhei o meu e-mail. E aí passou um dia, eu disse, até agora nada, né? Então, vou deixar passar. Passou 3 dias. Quando chegou no terceiro dia, eu falei, deixa eu olhar meu e-mail. Tava lá. Que há 2, 3 dias atrás, eu tinha passado na parte para fazer entrevista, né? E aí, eu chorei bastante. Mas é isso. A entrevista, gente, até então consiste em uma entrevista online. Eles perguntam, eles te mandam um link que você tem que entrar no horário lá que eles mandam a data, o dia e o horário que você tem que entrar naquele link, tá? No link, quando você entra, né, que começa tudo, eu fui a primeira a ser entrevistada porque eles chamam em ordem alfabética, tá? Eles chamam em ordem alfabética. Então, por esse motivo, o meu nome começa com C, eu fui a primeira pessoa a ser entrevistada. Não tinha ninguém com A, não tinha ninguém com B, só tinha eu. Graças a Deus, com C. E aí, a parte da entrevista é até que bem fácil. Eles perguntam, né, pra umas confirmações, né? Nome, lugar que mora. Eles pedem, no caso, eles falam assim, e aí, Cristiane, fala um pouquinho sobre você. E aí, nesse momento que você pede para você falar um pouquinho sobre você, você lembra do seu vídeo. Você fala exatamente o que você falou no seu vídeo. Oi, meu nome é Cristiane, moro em tal lugar, tenho tanta idade, sou solteira, porém estou namorando no momento, não tenho filhos. E aí eu vou fazer pra vocês um pouquinho do que eu mandei até mesmo lá no vídeo. E foi exatamente aquilo que eu falei na entrevista, tá? Eu falei de que tinha algumas experiências, tinha umas técnicas em vendas, que no caso é pessoas que têm experiências, só que não registrada na carteira. Que aquela vaga seria uma vaga para ser o meu primeiro CLT. E que eu tinha experiência em caixa de mercado, e fui falando em algumas experiências minhas. Depois disso, ela perguntou, que legal e tal, você já tem experiência no atendimento ao público. Aí, pede para você poder falar, se eu não me engano, é de 2 a 3 pontos positivos sobre você, de 2 a 3 pontos negativos. Eu falei os meus pontos positivos, falei meus pontos negativos, e aí, desde já, né, ela tava lá escrevendo, ela falou assim, gostei muito das respostas. Supervisor, você tem alguma coisa para falar? O supervisor me questionou, se acontecer tal coisa, como é que você vai se comportar? Porque, no caso, a minha vaga não é para cancelamento, é para retenção. No caso, é para fazer com que o cliente não cancele. E aí eu falei, né, sobre isso. Eu falei, vou fazer o que tiver ao meu alcance, vou mostrar para o cliente quais planos está disponível para ele e etc. E aí, na entrevista mesmo, um pouquinho antes, ela fala que se a pessoa passou na entrevista, exatamente naquele mesmo dia será notificado. Então, por eu ter sido a primeira pessoa, eu fiquei muito nervosa. Muito ansiosa, esperando. Fui trabalhar, né, e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, muito ansiosa, cheguei já olhando já meu e-mail. Quando eu olhei meu e-mail, tava lá de que eu tinha passado na entrevista. E de que aí seria o momento de mandar os documentos, tá? Passei na entrevista
no mesmo dia eles mandam, só que um pouquinho mais tarde, né? Depois que eles entrevistam todo mundo, acho que depois que a entrevistadora e o supervisor conversam para realmente bater o martelo, né? Que foi que passou, que deixou de passar. E aí, lá eles mandam já um e-mail, eu vou colocar o que tá lá, tá? No e-mail, diz assim: olá, Cristiane, você recebeu a mensagem da empresa Atento referente à vaga especialista em relacionamento ao cliente, retenção telefônica. Olá, Cristiane, você foi aprovada na etapa de entrevista. Parabéns! Agora iremos para a próxima etapa, que será de envio de documentos. Acesse o portal do candidato Atento para iniciar o envio, providencie tudo quanto antes. Pois bem, o próximo vídeo que eu fizer vai ser para falar sobre quais documentos é necessário para que você possa enviar os seus documentos, tá bom, gente? Porque não só na Atento, isso para qualquer outra empresa. Eu cheguei a passar na empresa do Atacadão e eu tinha todos os meus documentos. Eu não fiquei realmente porque era algo que para mim não seria viável no momento, não era algo assim mais fixo, né? Era, se eu não me engano, intermitente, operador de alguma coisa assim intermitente. No caso, não tem dias certos, né? Essa semana você pode ir 3 dias, na outra semana você pode ir 5, na outra semana pode acontecer de você nem ir. Realmente você tem 15 dias para poder ir, no caso. Mas é ruim, né? Que você só recebe, tipo, por comissão, por dia que você trabalhou. E é muito ruim. E eu tava trabalhando em um lugar que eu tinha ali o meu todo mês, certo? Então não seria viável sair de algo certo para poder ir me arriscar, para poder ver como é que seria, etc. Se eu tivesse desempregada na época, de fato sim, eu iria. Mas eu tinha todos os meus documentos. E eu realmente não fiquei porque eu não quis. Mas todos os meus documentos estavam em mãos. E quando isso daqui chegou, no mesmo dia eu enviei todos os meus documentos. Só ficou faltando uma coisa, que foi a minha conta bancária. Só isso, porque o meu Next não tô podendo usar. Não tinha conta do Itaú, no caso eu tenho o IT, mas o IT não conta, tá, gente? O IT não aceita, só realmente Banco Itaú. Santander e tal, eu não tinha conta. Então eu tive que, depois de ficar muito tempo ansiosa, de passar de um dia pro outro, sem dormir, pensando como é que seria, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque eu mandava mensagens, ninguém respondia, demorou muito, mandei mensagem no Instagram, mandei mensagem no Facebook, pra central deles aí da Atento, e eles só vieram me responder já muito tempo depois, já na segunda. Na verdade, eu fiz isso em um sábado, mandei mensagem para eles no sábado. E aí eu resolvi, por mim mesma, o que eu queria fazer. Para poder abrir uma conta digital na Santander, é muito rápido, gente. Então, se você não tem, depois, no próximo vídeo, eu vou dizer o que vocês podem fazer de fato. Ou se você cria uma conta, ou o que você pode fazer de alternativo, tá? Então, tchau, até aqui. Eu peço para vocês clicarem no gostei, deixar aí seu comentário, deixar aí sua dúvida. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu irei falar sobre o envio de documentos. Quais documentos eles pedem, tanto para quem é mulher, tanto para quem é homem. Eu vou aí falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Tchau!